Olá, bom dia, pessoas. Bem, já tudo preparado, microfone ligado, não sei se o áudio está bom ou não, nós vamos saber daqui a pouquinho se o áudio ficou bom ou não ficou bom. De qualquer maneira, já prontos para a live. Luz acertada, incenso ligado, e está tudo certinho, água aqui do lado, e vamos que vamos. É muito bom estar aqui presente novamente, e é muito bom estar com você. E nesse momento eu quero falar de algumas coisas a respeito daquelas dores que nós normalmente temos no corpo e não sabemos de onde, não é? O que que acontece? Normalmente, o nível de sofrimento emocional, como estresse, ansiedade, depressão, solidão, sabe aquela solidão que às vezes bate, que você fala, mesmo, como é que fica? Algo que machuca. Quem é que já não sentiu solidão por aí? Aquela sensação, às vezes, que bate de incapacidade, entre outras tantas coisas. Elas podem, sim, essas sensações, afetar diferentes partes do corpo. Então, depende, claro, de cada um, dependendo da vulnerabilidade de cada organismo e do tipo de emoção que nós sentimos, e aquele sentimento que está envolvido, aí tem algum lugar do corpo que vai pegar, isso é certeza. Ou algumas das dores emocionais mais comuns, eu vou citar aqui para vocês, por exemplo, dor de cabeça. Puxa vida, hoje no dia a dia, né, o que eu vejo mais pessoas reclamando é aquela dor que dá na cabeça. É muito comum, inclusive durante picos de tensão, quando a gente sabe, tá naquela tensão, naquela preocupação, principalmente quando tem muito excesso de preocupações, né? E excesso e pessoas que pensam, isso é legal, pensam demais, porém realizam de menos. E aí normalmente gera uma dor de cabeça. E talvez até quando bate aquela amargura com alguma coisa, alguma recordação, alguma lembrança lá do passado. Outra dor, que normalmente emocional, é a dor no pescoço, aqui na nuca. Inclusive, esses dias eu acabei sentindo um pouco desta dor na nuca, e isso é causada por uma tensão emocional específica, e normalmente dá em conflitos quando nós entramos entre razão e o sentimento. É aquela pressão que nós temos normalmente para fazer escolhas. Então, eu tenho um caminho para um lado ou para o outro. Eu quero os dois, mas eu preciso abrir mão de um. Normalmente, quando nós estamos naquela indecisão e é preciso largar, é preciso abandonar, ou é preciso desapegar de uma coisa para começar outra, vem a dor na nuca. E isso está acontecendo hoje na minha vida, inclusive na própria vida do Dimensão. Nós estamos fazendo várias modificações, e tem coisas que eu falo, não, não quero largar, isso é tão bom, vai ficar. Mas normalmente gera essa dor na nuca. Não sei se você já sentiu essa pressão aqui na nuca. São dores normais. Estou falando, não sei se uma ou outra pode ser que acaba pegando em você. Por exemplo, outra dor que é comum da parte emocional é assim, é a dor nos ombros. Ela, normalmente ela é relacionada como uma sobrecarga que nós temos, uma responsabilidade, e inclusive com a dificuldade de lidar com os problemas ou até com sensação de impotência. Normalmente a dor nos ombros é quando nós levamos responsabilidades que não são nossas, nós estamos carregando o peso dos outros. Então, normalmente dói nessa parte aqui de cima dos ombros. E normalmente aqui tem um pouco de impotência, mas a dor, por exemplo, que nós sentimos às vezes de incapacidade, de frustração, na verdade é uma dor sabe, de não conseguir alguma coisa, pega na batata da perna também, tá? Dor nas costas, quando pega no meio das costas, normalmente ela é associada à insegurança, à falta de apoio emocional, a uma baixa autoestima, e claro, o medo está no meio disso, é que nós temos muitos medos, né? Então acaba pegando também a dor nas costas. Não sei se você já passou por isso, com essas dores. Tem gente que não teve, nunca tem dor nenhuma, ou pelo menos não reclama, né? Por exemplo, dor no estômago é ligada normalmente também à ansiedade. A ansiedade, ela pega normalmente medo, mas vamos falar da ansiedade, nervosismo, angústia. Puxa vida, o que eu vejo de pessoas angustiadas no dia a dia hoje é algo extremamente complicado. Ou aquela raiva, sabe aquela raiva reprimida, falta uma gota para a pessoa explodir. Normalmente nós explodimos, eu vejo as pessoas explodirem com, com aquela pessoa que não tem
culpa nenhuma, sabe? Sai chutando, sai ofendendo ou machucando pessoas, normalmente pessoas que nós amamos. E nós descontamos esta raiva reprimida nas pessoas mais próximas. Normalmente é isso. Também tem aquela dor no intestino. Normalmente essa sim é vinculada diretamente ao medo. Por exemplo, você vai fazer uma prova e a prova é difícil, ou uma apresentação, você é tímido, tímida, e vai fazer uma apresentação, e a prova de vestibular acontece muito isso, ou uma apresentação do TCC ou algo assim, a pessoa acaba sentindo aquela dor de barriga tão grande, tão forte, o intestino fecha, né? Então, isso acontece muito, é a parte emocional. Aí tem insegurança, e quando temos dificuldades, normalmente, de se adaptar às mudanças, ou seja, quando nós estamos naquela zona de conforto e precisamos sair da zona de conforto, porque na zona de conforto não acontece nada. Ah, tudo bem, não acontece nada, eu não vou sentir nada, eu vou estar tudo bem nessa zona de conforto, mas também você não vai viver. Essa é a diferença. A vida, ela está fora da zona de conforto. E é gostoso quando nós conhecemos isso, essa ousadia, quando nós perdemos um pouco deste medo de enfrentar o imprevisto, o inesperado. Claro, com os pés no chão, porém, se nós a pessoa que continua na zona de conforto, realmente ela não vive os relacionamentos, ela não vive seus sonhos, ela não vive a parte emocional, ela não vive praticamente nada, ela acaba vivendo a vida dos outros e consumindo, inclusive, energia dos outros. Este é o grande complicado. E essa zona de conforto chama zona de conforto porque o cérebro não gosta muito de trabalhar, então fica confortável ali, mas ela não é legal. É ali onde geram frustrações grandes, porque nós sonhamos e não realizamos. Esse é um dos perigos. Outra dor muscular, aquela dor pelo corpo inteiro, normalmente ela é provocada por estresse, uma grande tensão por alguma coisa, fadiga, cansaço, tristeza. A tristeza, se você não sabe, ela causa, assim, ela gera dor no corpo. Você vê, a pessoa às vezes chora muito, triste por alguma coisa, daqui a pouco está com o corpo doendo. E a outra coisa que gera essa tensão no corpo, essa dor muscular, normalmente é a perda de prazer, ou aquele negócio. Tem pessoas que não sabem por que acordam. Ou aquelas que, quando chegam na sexta-feira, oba, sexta-feira, chegou domingo, putz, chegou domingo, que horror. Ou, sabe, não sabe mais, não tem vontade de sair da cama, porque não tem vontade mais de viver, e tem falta por interesse em qualquer atividade diária, não está afim de fazer nada. Eu já passei por isso, não sei você, mas eu já passei algumas vezes. Isso pode levar à depressão. Então, isso pega. Outra dor, outra coisa que acontece também na parte emocional, são as doenças de pele, alergias, irritações. E isso, elas podem surgir como brotoejas, aquele vermelhidão que dá, aquela sensação de formigamento às vezes, ou até ardência. Tudo isso pode estar relacionado, veja bem, a uma baixa autoestima, a uma vergonha, há uma culpa. Nossa, tem gente que tem culpa, você, normalmente culpa, fala, meu, culpa é um dos piores males do século passado e continua sendo desse século. A pessoa com aquela sensação de culpa, ela acaba não vivendo também. E você vê, isso acaba trazendo dor, indo para o corpo. E, claro, os medos, né? Aí tem as doenças respiratórias, que, principalmente no inverno, parece que é mais normal, mas pessoa que tem asma, bronquite, rinite, os ites da vida, né? Todas essas podem ser desencadeadas ou muito agravadas, pessoas às vezes já têm agravadas, por emoções como ansiedade, uma ansiedade tóxica. Já falei várias vezes, ansiedade é algo natural do ser humano, é que nós não sabemos lidar com ela. Quem não conhece, não nos ensinaram. O que é ansiedade? Ansiedade é natural, é algo é algo que protege os mamíferos, não é só o ser humano, os mamíferos. Todos nós sentimos ansiedade. É que, como nós pensamos muito, acabamos pensando sempre de maneira negativa. E, claro, isso aí pega bastante. Então, essas são algumas de muitas das dores emocionais, eu só citei algumas, e, claro, elas são específicas no corpo. E as mais comuns são essas citadas agora. E elas podem afetar, sim, a nossa saúde física, a nossa saúde mental e principalmente a parte emocional. Lembrando que 90% das nossas doenças, ou um pouco mais,
alguns pesquisadores dizem que é um pouco mais, outros estão beirando esses 90%. A maioria dessas doenças são psicossomáticas, ou seja, a parte emocional ela bate direto no corpo. Aí você está com o corpo ruim e não sabe por quê. Ao contrário, é legal quando, por exemplo, eu tenho dor na nuca, eu já sei o que trabalhar em mim. Então, de repente, eu tenho dor de cabeça, eu preciso saber o que está acontecendo. Às vezes eu sinto dor nas costas, dor aqui, eu dei mau jeito? Não. O que aconteceu? Durante o dia, do nada, ela apareceu. Claro, quando é um mau jeito, óbvio, vai no massagista, ele dá um jeito, se eu tomo um remédio, mas vai no massagista, ele vai dar um jeito na sua dor. Mas a maioria das dores, não, elas surgem do nada. Você fala, de onde surgiu tudo isso aí? É por isso que, quando eu falo curar a criança interior é um processo de resgate, um resgate da nossa essência, da nossa alegria, da nossa criatividade, principalmente da nossa confiança e ousadia. É um processo de libertação, libertação das lembranças do passado, aquelas lembranças ruins do passado. E normalmente é uma abertura muito boa. Para quê? Para viver o momento presente, estar que é muito difícil, convenhamos, né? Viver o momento, estar presente no momento presente é algo que requer realmente uma grande capacidade, não é fácil. E, claro, obter o amor próprio, e isso advém do autoconhecimento. E curar a criança interior, ela pode trazer muitos benefícios. Quando a gente fala da criança interior, é pegar aquela nossa criança que foi machucada, que aconteceu algum trauma, e lembrando que a criança ela não tem, o HD dela é muito vazio, ela está começando a aprender as coisas. Então, por exemplo, você fala para uma criança, vai chover canivete. A criança provavelmente ela vai acreditar que vai chover canivete, porque ela não tem essa generalização, ela não tem, o HD dela ainda está vazio. Às vezes os pais falam alguma coisa, a criança ela pode ou não absorver de uma maneira que é dela, e com aquelas ferramentas que ela tinha na hora. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo de vida. A minha timidez, eu trabalhei muito a minha timidez, aonde encontrar e tal, mas o grande clique da minha timidez foi exatamente encontrar o ponto inicial, da onde começou, onde surgiu, onde eu criei essa barreira, onde eu criei essa defesa. E foi lá perto dos meus 4 e poucos anos, eu não lembro a idade, mas perto dali, mas eu lembro do momento, o momento exato. Eu estava brincando com o meu brinquedo, a minha irmã mais nova tirou meu brinquedo, que criança é criança, 4 anos de idade, 5 anos de idade, ela tinha 1 ano e pouco, 2, sei lá. Eu tirei dela, criança, e minha mãe deu uma bronca. Minha irmã tinha responsabilidade? Não, ela fez o que a criança faz. Eu também, eu fiz o que a criança sabia fazer. E minha mãe, ela fez aquilo que ela sabia fazer. De imediato, o filho mais velho não pode brigar com a irmã mais nova. E ali, para continuar tendo a busca do amor da minha mãe, sabe, aceitação, sem entender o que era isso, mas eu não queria que minha mãe não gostasse de mim. Então, o que eu fiz? Simplesmente eu criei uma barreira de ficar fechado. Aconteceu outras vezes, eu fiquei quieto e continuei ficando quieto durante muito tempo da minha vida e acabei não me expondo. Aonde um dia essa barreira que eu criei, essa defesa que eu criei, eu chamei de timidez e perdi muitas oportunidades nisso. Eu fui encontrar exatamente na criança. Aí no encontro, e dá para encontrar coisa de louco? É coisa de louco que é muito, nossa mente é louca. É aquele negócio, né? Quem não é louco? Quem não é louco precisa, talvez, de realmente ser internado, porque no mundo de hoje a nossa mente é uma loucura, uma loucura gostosa, porque tudo acontece aqui dentro, e quando nós começamos a entender o processo, é maravilhoso. E eu fui buscar na criança, quando eu ressignifiquei, quando eu reentendi, não sei se existe essa palavra ou não, mas quando eu rearranjei aquela história, a pilha, aonde eu chamava de timidez, fez, caiu. Numa simplicidade. É simples, claro, é fácil. Para algumas pessoas sim, para outras não. E depende da sua permissão de chegar ou não. Então, assim, é muito importante, claro, a gente estar buscando a cura da criança interior. E os benefícios que eles trazem são muito grandes, benefícios emocionais. Inclusive, acabam aliviando dores crônicas no corpo e alergias, doenças psicossomáticas em geral. Normalmente, buscar a cura da criança exterior auxilia
ressignificação das experiências passadas, como foi esse exemplo que eu dei. A mudança de perspectiva. Aquela criança entendeu que minha mãe não fez de propósito, inclusive que ela não ia deixar de gostar por causa daquilo. Eu entendi que ela fez o melhor dela, aquilo que ela sabia fazer. Enquanto a minha irmã era uma criança mais nova, também não estava entendendo, também não tinha responsabilidade ou culpa nenhuma. Foi a minha interpretação. Então eu mudei a perspectiva, a maneira de olhar, e isso me trouxe uma outra visão de mundo e outro significado, que é exatamente o que acontece quando nós conseguimos esse processo, é dar um significado diferente daquilo que você deu, que nós damos nos fatos que são dolorosos normalmente, né? Isso também contribui para quê? Para o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento. Quando eu falo espiritual, não é religioso, não, tá? O espiritual algo maior, é algo acima, é algo gostoso, é algo bonito, é aquele a mais que, sabe, que normalmente as pessoas buscam, é acima do propósito, é até algo assim, missão. É gostoso, ele ajuda, ele contribui para que nós possamos olhar aquilo que queremos e desejamos de maneira diferente. Isso é muito legal, porque ele amplia a consciência e, principalmente, o autoconhecimento. Quem não se conhece, é aquele negócio, se eu não sei quem eu sou, eu posso ser qualquer coisa. Se eu não sei para onde ir, qualquer lugar serve. Se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve. Não é assim? Então, assim, é necessário o autoconhecimento para que nós possamos aprender a falar não, sempre adequadamente. Mas, não, você quer ir lá? Não, não quero ir agora. Agora não, você quer isso? Não, não quero. E as pessoas muitas vezes têm dificuldades de dizer não ao outro com medo. Medo de machucar, com medo da outra pessoa não gostar. Quer dizer, a outra pessoa precisa gostar que você passe mal. É melhor você passar mal porque a pessoa precisa gostar. Essas coisas não têm sentido. É óbvio, mas é óbvio coisas que nós fazemos. Eu passei 30 e tantos anos da minha vida sem saber falar não. Então não é o óbvio. É o óbvio, mas não é o óbvio. Como é que eu faço para poder falar não? Se eu aprendi, ou eu aprendi da minha maneira, do meu jeito, que se eu falasse, eu pensava pelo menos, né? Eu vou falar não, a pessoa não vai gostar de mim. Hoje eu vou falar não, a pessoa não gostou, ema, cada um com seus problemas. É aquele negócio, claro, tudo existe um equilíbrio. Ora, tem momentos que eu falo não, e tem momentos que eu falo sim, mesmo querendo falar não, nesse momento eu quero agradar. É aquele negócio. De repente, eu gosto de massa, minha esposa gosta de churrascaria. O que nós vamos hoje? Todo dia ir na massa? Não. Todo dia ir na churrascaria? Não. Um equilíbrio. Então, esse dia eu vou deixar de comer uma massa, uma pizza, alguma coisa, mas vamos na churrascaria. E ela também vai ter a flexibilidade num dia, sabe, tá equilibrando. Então, isso é muito legal. Isso faz parte do autoconhecimento. Isso é autocura. Isso é progredir, é evoluir, é viver o pouco tempo que nós temos, viver bem, em vez de viver com conflitos, viver com brigas, viver, sabe, dando porrada para tudo quanto é lado, ou em si mesmo, ou perdido, ou com depressão, ou frustrado. E tem jeito de viver com mais equilíbrio? Tem, claro, que a vida bate, ela vai bater de todos os jeitos. O problema não é nós ficarmos de joelhos porque a vida bateu. O problema é a pessoa que fica de joelhos durante tempos e não consegue sair dali, não consegue sair daquelas. Fica amarrado naquele lugar. É ficar de joelhos, o que eu aprendi, o que vai acontecer, o que eu vou decidir, tal, sai e vai para frente. E isso nós conseguimos no autoconhecimento. Uma outra coisa que traz, quando a gente mexe com a nossa criança interior, quando eu falo criança interior, aquela ferida, tá? Aquela que aconteceu alguma coisa que gerou uma emoção e que gerou uma defesa. A defesa nós construímos a defesa. E cada um de um jeito. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Eu já dei esse exemplo uma vez. Eu estava com meus 2 filhos, nós estávamos na estrada, os dois começaram a brigar por causa de um filme. Estava assistindo no carro um filme, eu começo a brigar. O que eu fiz? Eu simplesmente desliguei o filme. Não sei se eu agi certo ou se eu agi errado, se foi adequado ou não adequado. Naquele momento na estrada, a solução que eu encontrei desliguei o plug, mais nada. Eu não dei bronca, não falei, desligou, acabou a discussão, porque não tinha mais o que discutir, não tinha mais filme para assistir.
Não é assim? Tinha um problema, eu acabei com o problema. É simples. Como adulto, eu achei simples. Como criança, um dos meus filhos não deu nem bola, pôs o fone de ouvido aqui, começou a ver a paisagem ouvindo música. O outro filho ficou bravíssimo. Quer dizer, você vê, são duas pessoas com as mesmas educações, com a mesma educação, com os mesmos valores, do mesmo jeito, mas são pessoas diferentes. Cada criança absorve de uma maneira o fato. E aquele fato pode ter gerado, não sei lá na frente, eles que resolvam lá na frente, pode ter gerado alguma coisa. Meu pai me persegue, não gosta de mim, isso foi uma injustiça, e nós vivemos isso, eu não sei o que isso vai acarretar lá na frente, como adulto, talvez possam se rearranjar. E não tem como a criança não passar por tantas coisas, porque nós somos seres humanos sociais, nós vivemos em sociedade, nós temos valores que vêm dos pais, nós temos crenças que vêm dos pais e dos adultos, nós temos a nossa vida social, a vida religiosa, cada um na sua. Então, assim, cada um vive de um jeito. Quantas coisas nós vivemos como criança. Então, assim, esse é um dos benefícios. E ele alivia, assim, a ansiedade. A ansiedade é muito pesada, aquela tensão do estresse. Normalmente, também, o reencontro com a criança, ela traz uma outra coisa. De beber uma água que já ficou garganta seca. Ela traz a conquista de uma das coisas que eu acho mais importantes de todas. É a conquista do amor próprio. Eu digo, o amor próprio é base, gostar de si é base. Eu escutei uma vez, a pessoa fez uma analogia com isso que eu vou falar, que nós só podemos dar aquilo que temos. E o Renatinho, Renatinho de Dimensão, quem me conhece sabe, ele vem com umas frases às vezes muito boas. Ele falou, Carlos, isso é verdade, nós não podemos, eu não posso dar carona se eu não tenho carro. Então nós só podemos dar aquilo que possuímos. E como é que eu vou dar amor ao outro se eu não sei me amar? E se amar não é ser egoísta. Se amar, se gostar, é base, porque aí eu vou ter condições de gostar do outro. Eu não vou sugar o amor do outro, eu não vou necessitar do amor do outro. Eu não vou chupinhar o amor do outro, eu não vou esmolar o amor do outro, eu não vou mendigar o amor do outro. Percebe como é importante o amor próprio? E é nesse momento eu consigo estar com o outro e amar o outro. E aceitar o outro como o outro é, simplesmente assim. Ou eu aceito ou não aceito. O outro é assim, legal, vamos conviver junto. O outro tem aqueles hábitos, aqueles comportamentos dele. É uma pessoa legal, me incomoda. Não, então vamos tocar a vida juntos. Percebe? É mais ou menos isso. Então, o amor próprio é muito forte e isso traz uma autoestima alta. A outra coisa que traz é a recuperação, por exemplo, da alegria, que já eu falei, né, no começo, alegria, espontaneidade, que é tão forte quando a gente pega na criança, né? E libera esses traumas. Traumas, toda emoção forte, pode ser positivo ou negativo, mas esses traumas, dessas emoções, desses fatos negativos, você se libera disso, você se libera de fobias. Eu considero a timidez uma fobia, ciúme, uma fobia. Medos de aranha, de barata, de rato. Pô, tem pessoas que não vivem por causa de um medo de alguma coisa. Lagartixa, por exemplo, tem pessoas que de borboleta. E se a pessoa não, deixa de fazer um passeio num campo porque tem borboleta. Percebe isso? E outra, medo de cobra. Já viu alguma cobra na vida? Vi só no zoológico, vi lá, sei lá, no viveiro, alguma coisa. Alguma cobra já te picou? Nunca. E a pessoa tem medo de cobra. São fobias, assim vai embora, são várias fobias que nós temos, cada um tem a sua. Então, isso está lá na criança, a gente resgata. Por exemplo, eu tinha medo de aranha, essa era outra fobia que eu tinha. E quando é que eu fiquei com medo? Eu assisti um filme com uma aranha gigante e tal, chamada, como é que era? O filme era a Mulher, não, eu nem lembro o nome do filme, mas era a Viúva Negra. O nome do filme era A Viúva Negra. Nossa, antigo, era preto e branco ainda, você imagina em PB. Eu estou falando que eu estou em 61 anos de televisão. A TV colorida começou nos anos 70. Eu assisti isso em 60 e pouco, em TV branco e preto, um filme com uma aranha do tamanho de uma casa. Eu comecei a ter medo de aranha, uma aranha pequenininha. Na minha cabeça, a aranha era um monstro. Isso é uma fobia. Hoje eu brinco com a aranha. Eu encosto na aranha, eu pego a aranha, eu não mato a aranha. É simples. Você vê, uma fobia que eu consegui simplesmente tirar da criança, isso é muito gostoso. Então, assim, nós começamos quando temos esse contato, nós começamos a
descobrir e entender aquelas necessidades que não foram atendidas lá atrás. Quantas coisas acontecem que nossos pais, aqueles adultos não puderam porque não sabiam nos dar. Quantas vezes você pediu colo e pela educação que o pai aprendeu, não, ou os pais, não, não pode dar colo agora, ou tipo, engole o choro. Acredito que você já deve ter passado por isso. Engole o choro, não pode chorar. Você sente raiva, é pecado ter raiva, é proibido ter raiva, é feio ter raiva. Deve fazer o quê? É aquilo que ele aprendeu, é aquilo que nossos pais aprenderam, e também aquilo que você vai passar para os seus filhos, aquilo que você aprendeu, aquilo que você acha certo, aquilo que você acha adequado, aquilo que você acha tranquilo. Não tem outro jeito. Nós passamos aquilo que sabemos. Você não vai passar para os seus filhos aquilo que você não sabe. E a mesma coisa acontecendo com nossos pais. Então, assim, nesse caso, a gente consegue não só quebrar essas coisas, como também nós conseguimos resolver alguns padrões que nas nossas vidas acabam sendo inúteis, padrões de comportamentos que vieram de lá, não faz parte da sua vida, nem sei por que você tem, nem sei por que eu tenho. De onde veio? De onde vêm determinados comportamentos? Então, o sapato tem que estar certinho, bonitinho. Por quê? Porque mamãe ensinou assim, vovó ensinou assim, ensinou que sapato virado alguém vai morrer, porque coruja em casa, começa coruja, alguém vai morrer, ou, sei lá, tomar leite e comer manga faz mal. São coisas que acontecem, você vai levando na vida adulta e, de repente, começa a morar com alguém, a pessoa aprendeu que deixar o sapato de qualquer jeito está tudo bem. Você já começa a se incomodar e não sabe nem por quê, ou se sabe, nem sabe de onde veio isso. Então, são essas coisas que nós conseguimos ressignificar no encontro da criança. E mais ainda, nós conseguimos melhorar muito o nosso equilíbrio emocional, e isso traz uma saúde física e mental, aquela tranquilidade que não tem preço. Então, assim, e isso leva a uma melhoria muito grande em todos os nossos relacionamentos, inclusive nos relacionamentos com nós mesmos. Aí é uma coisa legal, quando nós começamos a nos comunicar bem com a gente, aqui dentro. Quando eu sei, eu tenho clareza naquilo que eu falo comigo, eu tenho clareza naquilo que eu quero, eu tenho clareza naquilo que eu desejo, eu tenho clareza naquilo de como eu vou reagir a uma situação, para depois não ficar, putz, não devia ter falado, putz, não devia ter feito. É isso que acontece. Então, assim, é importante ter isso, e claro, isso gera uma empatia maior, inclusive, à sua volta. E quando a gente tem acesso a essa nova perspectiva de mundo, essa perspectiva mais positiva, e esse encontro com a criança, principalmente quando a gente consegue ressignificar, ela traz isso, nós começamos a olhar o nosso mundo de uma maneira diferente, ou você começa a olhar sobre si de maneira diferente, você começa a olhar sobre a sua vida de maneira diferente, você começa a olhar sobre o seu futuro de uma maneira diferente. Por isso, o resgate da essência, de todo aquele potencial que nós temos, é extremamente importante. Isso traz uma conexão com a vida. É lindo. E quanto mais conexão nós temos com a vida, é algo, pelo menos para mim, eu acredito que isso seja bom. A gente vive melhor, eu vivo melhor. Então, assim, a ressignificação dos traumas da infância é um processo maravilhoso, é um processo que envolve uma inteligência emocional, ou seja, é a capacidade de reconhecer e lidar com as próprias emoções, e também, quando a gente sabe lidar com a sua, você sabe lidar com a sua, você vai saber lidar melhor com a dos outros, porque você começa a entender porque o outro é como é. Percebe? E fica mais fácil, em vez de ficar brigando, em vez de ficar nessas intrigas, em vez de ficar se machucando, ficar à noite sem dormir porque falou, deixou de falar, dormir na pia porque aconteceu alguma coisa, deixar de falar. Então, assim, ressignificar a nossa criança permite que a pessoa, o ser humano, supere aquelas experiências negativas da infância e acaba podendo ter, quem sabe, talvez, uma vida mais equilibrada, com mais harmonia e muito mais feliz. Por isso, eu, Carlos, acredito piamente que é preciso fortalecer a autoestima, a confiança, a ousadia, reconhecendo, sim, os próprios talentos, o seu talento. Quer dizer, o seu não, os seus talentos, né? As suas qualidades, as suas capacidades,
e os seus potenciais. Nossa, quanta coisa nós temos que estão guardadas, quantos talentos guardados. E visto isso, principalmente, claro, nós trabalhamos com pessoas e dia a dia, quantos nós conversamos com pessoas e nós temos as queixas que vêm, elas não param e cada um com o seu problema. Claro que alguns são reais, são problemas de saúde, outros alguns são problemas de realmente faltou dinheiro, faltou emprego, alguma coisa mais real. Porém, outras são coisas que nossa mente cria e vem lá do passado. E foi um dos motivos que nós resolvemos, eu e a Fabiana, a criarmos esse workshop Duas Vidas. Ele vai ser 100% online, ao vivo, pelo Zoom. Ele vai ser amanhã, dia 5 de agosto, das 14 às 18 horas. E é um workshop onde você vai aprender a entrar em contato com a sua criança, vai aprender através de exercícios, de experiências, de dinâmicas, vai aprender a ver a emoção, onde está no corpo, o que, que acontece, como eu chego lá. É lindo o processo. Quais técnicas que nós vamos usar? Nós temos uma integração hoje de técnicas, é PNL, análise transacional, é psicodrama, é hipnoterapia ericksoniana, é Gestalt, é uma série de técnicas, não tem como destrinchar essas técnicas e falar, mas nós usamos praticamente todas elas, principalmente a programação neurolinguística, né, nelas. E você vai aprender, pelo menos aí buscar com mais facilidade, para que você possa ter uma vida mais tranquila. Agora, uma coisa é certa, para você participar, você precisa acessar o link que está num grupo especial do Zap. Esse grupo vai desaparecer amanhã, inclusive. E lá você vai ter acesso, ou entrar em contato direto comigo, com a Fabiana, você vai ter acesso à ficha de inscrição, a todos os dados, aos valores, aos materiais que você precisa estar, pelo menos no momento do workshop. E é muito, acredito eu, claro, ele é muito suspeito se eu acreditasse, né? Óbvio. Que, assim, ele é imperdível. E aproveite a oportunidade. Vocês vão fazer outro? Não sei, não sabemos. Esse surgiu a ideia 2 semanas atrás, vendo alguns filmes, conversando com a Fabiana, a gente estava trocando uma ideia. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Tá, surgiu a ideia, começamos a criar e veio o workshop. Vamos fazer, não sei se vai ter um repeteco dele. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. De qualquer maneira, se você puder estar amanhã, disponibilizar, são só 2 às 6, são só 4 horas do seu dia, rapidinho, não demora muita coisa, você não vai ter tanto com tantos benefícios que você possa vir a ter nesse momento. Porque eu te falo de cadeirinha, a minha experiência de vida, até meus 30 e poucos anos, eu era aquele bonzinho, eu era o tímido, sabe? Eu tinha algumas fobias, como medo de aranha, eu perdi muitas oportunidades por coisas que hoje, adulto, eu acho besta, mas para minha criança, quando eu era pequeno, não era besta, não, era algo monstruoso, era muito grande. Essa é a diferença. Por isso é importante você, adulto, com tudo que você sabe hoje, racionalmente entrar em contato com aquela criança emocional, para poder entender, interpretar, compreender e, se você achar necessário, transformar e ressignificar. Apenas isso. E acredito que, nem acredito, acredite a você que, a partir do momento que você faz isso, você fica mais leve e consegue, com certeza, ter uma vida muito mais gostosa. De qualquer maneira, independente de uma coisa ou outra, acabando a live, vou deixar o link, vai ser o primeiro comentário, vou pôr um comentário, o link do Zap. Aí é só entrar em contato com a gente. De qualquer maneira, um bom final de semana para você, uma boa semana, um grande mês de agosto, e vamos que vamos, porque, como dizem, né, temos que ir para frente, porque atrás vem gente. E então, beijo e vamos que vamos. Tchau. Vamos ver se esse aqui desliga, né? Acho que vai desligar aqui, vai. Tchau. Foi.